A interseção entre o taoísmo e a narrativa de Crouching Tiger, Hidden Dragon, 2000, dirigido por Ang Lee, é profunda e se manifesta tanto no comportamento dos personagens quanto na estética e estrutura da narrativa. O filme é impregnado de temas e valores taoístas, que mais do que pano de fundo, moldam o modo como os personagens percebem o mundo, enfrentam dilemas morais e tomam decisões. Wu Wei e o desapego. Um princípio fundamental do taoísmo é o Wei, não ação ou ação sem esforço, que não significa inação, mas agir em harmonia com o fluxo natural das coisas. Os personagens, especialmente Li Mubai, incorporam esse ideal. Ele é um mestre guerreiro que busca se afastar da vida de violência e se aproximar de uma existência mais contemplativa, uma renúncia que é frustrada pelo peso do destino e dos vínculos humanos. Sua decisão de entrar a espada Destiny Green simboliza seu esforço de soltar as amarras do ego e do desejo, buscando um caminho de equilíbrio. 2. O equilíbrio dos opostos. O Tao é a totalidade que contém os opostos, Yin e Yang. Essa dualidade está presente nos personagens centrais. A jovem aristocrata é indomável, impulsiva e movida por desejo. Ela representa o caos e o impulso vital que desafia as normas. Shulin, por outro lado, é disciplinada, equilibrada, prudente. O Yin que contrabalança o Yang da jovem. Ambas, no entanto, estão presas em conflitos internos. Shulin não se permite ver plenamente o amor e Zheng, embora deseje liberdade, não entende o verdadeiro sentido de harmonia agindo contra o Tao. 3. A ilusão do controle. O filme explora o tema da impermanência e da futilidade do controle, outro conceito taoísta. Nenhum personagem consegue obter ou manter aquilo que deseja. A espada muda de mãos, o amor é frustrado e até a tentativa de controlar o destino, como no caso da mentora Jade Fox, termina em tragédia. A mensagem implícita é taoísta. Tudo flui e deve-se aprender a navegar nesse fluxo, não a resistir a ele. A espiritualidade da natureza. As cenas de luta no alto das árvores ou no deserto evocam uma relação íntima com a natureza, não como cenário, mas como extensão do espírito dos personagens. A leveza e fluidez dos movimentos remetem à ideia de se mover como a água, um dos elementos mais simbólicos do Tao, que se adapta a tudo, flui ao redor dos obstáculos e é ainda assim incrivelmente poderoso. 5. A libertação final. O final do filme, quando Jen Yu se lança da montanha, é profundamente ambíguo e espiritual. É uma libertação da culpa, do desejo, das amarras sociais, um retorno simbólico ao Tao. A lenda citada por Lu sobre o salto de fé que concede desejo se encaixa perfeitamente aqui como metáfora da transcendência do ego. Em resumo, Crouching Tiger, Hidden Dragon não é apenas um filme de artes marciais. É uma meditação taoísta disfarçada de romance épico, onde cada luta, cada escolha, cada silêncio serve como expressão de uma busca por harmonia com o Tao. Você gostaria que eu relacionasse esses elementos com passagens específicas do Tao Te Ching ou com outros filmes influenciados pelo taoísmo? No início de Crouching Tiger, Hidden Dragon, Li Mubai revela a Shu Lin que interrompeu sua meditação. Um momento aparentemente simples, mas carregado de significado dentro da perspectiva filosófica taoísta. Essa escolha do personagem pode ser lida como a primeira manifestação concreta de um conflito entre o caminho do Tao e os laços do mundo humano. A meditação como busca pelo Tao. Na tradição taoísta, a meditação não é apenas prática espiritual, mas um meio de reconectar-se com o Tao, o fluxo eterno, impessoal e misterioso que rege todas as coisas. Meditar é calar o ego, abandonar os desejos e tornar-se uno com o ritmo natural do universo. Limubai, ao iniciar sua meditação, busca abandonar a vida de guerreiro, as paixões e as obrigações mundanas. Ele deseja se retirar do ciclo de ação e reação, de vingança e desejo, rumo a um estado de equilíbrio e desapego, um retorno simbólico à origem. É a interrupção, o chamado do mundo. Entretanto, ele interrompe a meditação, e isso é muito significativo. Interromper o retiro representa uma ruptura com o processo de dissolução do ego. É como se ele estivesse pronto para deixar o mundo para trás, mas fosse puxado de volta por algo não resolvido. O afeto não declarado por Shu Lin, a presença perturbadora da espada Green Destiny no mundo e o surgimento de novos desequilíbrios representados por Jane Yu e Jade Fox. Do ponto de vista taoísta, isso mostra um dilema clássico. O desejo de seguir o Tao confrontado pelos laços emocionais e pelo caos do mundo humano.
O sábio, segundo o Tao Te Ching, não deseja, não se apega, não interfere, mas Li Mubai ainda está preso ao que deixou para trás. A meditação quebrada sugere que ele ainda não está pronto para fundir-se completamente ao Tao. Seu destino, por ora, ainda é o de agir, não o de se dissolver. Uma tensão entre ação e inação. O retorno de Li Mubai ao mundo também toca um ponto-chave do taoísmo, o paradoxo entre Bu Wei, ação sem esforço em harmonia com o Tao, e a ação motivada por desejo ou justiça. Ele entra novamente em cena para recuperar a espada, mas sua luta não é por poder, e sim por restaurar a ordem natural. Ainda assim, ao agir, ele se afasta da serenidade do Tao. Sua jornada então será marcada por essa tensão. Lutar para restaurar a harmonia, mas sabendo que ao lutar ele se afasta da própria harmonia. Em suma, a interrupção da meditação simboliza o retorno ao ciclo das paixões e das ações. É um momento de profunda densidade filosófica. Li Mubai, mesmo aspirando à transcendência, é chamado de volta pela imperfeição do mundo e por seus próprios apegos. O Tao, por ser impessoal, não exige nem força. É o homem que se desvia dele por suas emoções. A jornada de Mubai, então, será marcada por essa tentativa de equilibrar o ideal do desapego com a urgência do mundo concreto. Esse momento na floresta de bambu, quando Li Mubai e Shu Lin finalmente se abrem um para o outro, é um ápice não apenas emocional, mas também filosófico. É quando o título do filme, Crouching Tiger, Hidden Dragon, Wohu Dulong, revela sua profundidade simbólica. A fala de Li Mubai sobre a impermanência, a luta interna e a existência de forças ocultas dentro de nós ecoa diretamente conceitos fundamentais do taoísmo. Wohu Dulong, tigre agachado, dragão escondido. Essa expressão tradicional chinesa sugere que há forças ocultas e latentes sob a superfície calma, pessoas extraordinárias escondidas no anonimato, ou desejos e emoções profundas guardadas sob a aparência de serenidade. No contexto taoísta, essa imagem evoca o yin e yang internos, forças complementares que, quando desequilibradas ou ocultas, podem gerar conflito interno. Li Mubai reconhece que em seu coração há um tigre e um dragão, ou seja, a tensão entre o desejo e o dever, entre o impulso e a contenção, entre o guerreiro e o sábio. Ele vive esse conflito não só em suas ações, mas no próprio corpo e alma. No taoísmo, esse é o estado de desarmonia com o Tao, um estado em que o fluxo natural é bloqueado por desejos, medos ou escolhas não realizadas. A impermanência e o fluir do Tao. Quando ele fala da impermanência das coisas, Limuba expressa uma consciência profundamente taoísta de que nada permanece: relações, objetos, glória, dor, vida. O Tao é o eterno fluxo e resistir a ele causa sofrimento. O bambuzal, onde a cena ocorre, também é simbólico. O bambu se curva com o vento, é flexível, vazio por dentro, atributos que os taoístas valorizam como modelo de sabedoria e adaptação. Ao reconhecer a impermanência, ele se aproxima do desapego, mas ainda assim seu coração deseja. Ele diz algo como: prefiro passar uma hora contigo do que uma eternidade sozinho no vazio. Essa frase, se por um lado marca o auge do amor, por outro mostra a impossibilidade de escapar do mundo humano sem antes aceitá-lo. Isso é muito taoísta. Não se trata de negar os sentimentos, mas de aceitar que eles existem dentro do fluxo maior e que não podem ser possuídos, apenas vividos. A luta interna como desvio do Tao. O fato de Li Mubai nomear a luta interna como um mundo de tigres e dragões ocultos mostra que ele ainda está envolto na dualidade. No Tao Te Ching, Lao Tzu diz que o sábio abandona julgamentos e vive além das oposições. Enquanto houver conflito interno, ainda há apego. A própria tentativa de dominar esse conflito já é um afastamento do Tao, que não se domina, apenas se acompanha. Em resumo, nesse momento na floresta de bambu, Li Mubai verbaliza uma visão taoísta da vida. As forças ocultas dentro de nós, o fluir inevitável do tempo, a impermanência de todas as coisas e a luta para viver em harmonia com o Tao. É um instante de clareza, mas também de melancolia. Ele percebe que tentou seguir o Tao, mas as emoções humanas, o amor por Shulin, a responsabilidade pelo mundo, o puxaram de volta. Essa tensão é central ao filme e espelha a condição humana descrita pelo taoísmo. Viver entre o céu e a terra, tentando encontrar o caminho do meio. Se quiser, posso indicar trechos específicos do Tao Te Ching que se alinham com esse diálogo e com a simbologia do bambu. Deseja isso? A relação de Li Mubai com seu mestre,
mencionada diversas vezes em Crouching Tiger, Hidden Dragon, é carregada de reverência, memória e conflito. Embora o mestre nunca apareça diretamente no filme, sua presença é sentida como um ideal ético e espiritual que guia, e ao mesmo tempo assombra, a jornada de Li Mubai. Sob a ótica taoísta, essa relação revela temas profundos sobre transmissão de sabedoria, desequilíbrio e o perigo do apego à forma em vez do espírito do Tao. O mestre como transmissor do Tao. Na tradição taoísta, o verdadeiro mestre não é alguém que ensina no sentido didático, mas alguém que vive de acordo com o Tao, e assim revela o caminho pelo exemplo. Um discípulo taoísta aprende mais pela observação silenciosa e pela imitação do fluxo natural do mestre do que por regras ou doutrinas fixas. O mestre de Li Mubai parece ter sido uma figura desse tipo, alguém que cultivou tanto a habilidade marcial quanto a espiritualidade interior, guiando o discípulo em direção ao Wei, a não ação deliberada e a serenidade. Li Mubai tenta seguir esse caminho. Ele deseja se retirar, meditar, abandonar a espada, mas ele ainda está envolto no mundo das emoções, do dever e do karma. Isso indica que, embora ele tenha absorvido os ensinamentos do mestre, ele ainda não os encarnou plenamente. O Tao ainda não flui livremente por ele. Há nós internos, o amor não resolvido por Shulin, o desejo de justiça e o peso da memória do mestre. Fox. A ruptura com o caminho, Jade Fox, por outro lado, simboliza o desvio do Tao. Ela foi excluída da transmissão legítima dos ensinamentos, não por falta de capacidade física, mas por razões sociais e morais. Ela era mulher e, implicitamente, inferiorizada. Isso cria ressentimento e, mais importante, ela tenta tomar à força aquilo que só pode ser recebido com humildade e sintonia interior. Esse é um erro clássico apontado nos textos taoístas. A tentativa de forçar o Tao, de apropriar-se de sua sabedoria como se fosse um bem técnico, em uma via de transformação interior. Li Mubai a condena não apenas pela morte do mestre, mas por representar esse tipo de desequilíbrio. Para o taoísmo, ela quebrou a harmonia, não por buscar poder, mas por tentar dominar o fluxo natural sem primeiro harmonizar-se com ele. O legado filosófico: contenção, desapego, harmonia. O verdadeiro legado do mestre de Li Mubai não é apenas a maestria com a espada, mas a sabedoria do desapego. O próprio Li Mubai diz que quer abandonar a espada Green Destiny, símbolo da glória e da violência. Isso é coerente com o ensinamento taoísta de que o sábio evita as armas, pois elas são instrumentos de desordem. Ele deseja abandonar o ciclo de ação e reação e viver em paz, algo que o mestre teria desejado, mas que Li Mubai só percebe plenamente tarde demais. Relação mestre-discípulo no taoísmo. Por fim, a relação entre mestre e discípulo no taoísmo é menos hierárquica e dogmática do que nas tradições confucionistas ou budistas. Ela é baseada em respeito profundo, mas também em liberdade. O mestre indica o caminho, mas não força. O discípulo deve aprender a esvaziar-se para receber e então caminhar por conta própria. Li Mubai ainda está nesse caminho. Ele carrega a memória do mestre como guia, mas precisa libertar-se até mesmo dessa memória para alcançar o Tao plenamente. Em resumo, o mestre de Li Mubai representa o ideal taoísta de vida em harmonia com o fluxo natural, que o discípulo tenta seguir em meio ao caos das paixões humanas. O legado é espiritual, não técnico. E só pode ser realizado quando o discípulo encontra dentro de si a mesma harmonia silenciosa que via em seu mestre. Se quiser, posso traçar um paralelo com mestres taoístas históricos ou com passagens do Zhuangzi. Deseja isso? A cena da luta entre Li Mubai e Zheng Yu na floresta de bambu é mais do que um confronto físico, um diálogo silencioso entre dois estados do ser, um momento carregado de simbolismo taoísta. Aqui, o que está em jogo não é simplesmente um embate entre mestre e aprendiz, ou entre certo e errado, mas a tentativa de restaurar a harmonia através da conexão espiritual, e não da imposição de força. Li Mubai luta, mas luta como um sábio taoísta, sem desejo de vencer, apenas de orientar o bambuzal como metáfora do Tao. O cenário não é casual. A floresta de bambu flexível, elevada, silenciosa, representa perfeitamente o Tao. O bambu é o modelo do sábio taoísta, vazio por dentro, símbolo do não-ego, dobrável sem se romper, símbolo da não-resistência e profundamente enraizado, ainda que se eleve suavemente.
Nessa ambientação, os movimentos de Li Mubai e Zhen Yu parecem suspensos fora do tempo. Eles voam, flutuam, dançam, como se o combate não fosse entre dois corpos, mas entre dois fluxos de energia. Isso é pura estética taoísta, a fusão entre forma e vazio, entre ação e não ação, entre o visível e o invisível. A ação como ensinamento. Li Mubai, ali, não luta com raiva ou desejo de domínio. Ele não quer destruir Zhen Yu. Ele quer conduzi-la ao Tao. Seus movimentos são calculados para esvaziar o ímpeto dela, não para puni-la. Ele tenta desarmá-la com leveza, cortar seu orgulho com humildade. Em certo momento ele poderia matá-la, mas não o faz. Como tal, ele atua sem agir contra. Essa pedagogia silenciosa é profundamente taoísta. O verdadeiro ensinamento é dado pelo exemplo e pelo gesto, não por discurso. Zhen Yu, no entanto, ainda está presa ao ego, ao desejo, à ilusão de controle. Ela luta com raiva, com técnica, mas sem sabedoria. Li Mubai percebe isso e tenta, através do combate, conduzi-la à clareza interior. Shkash, a tentativa de conexão, o combate então é uma forma de comunicação. Ele a provoca, mas não com arrogância. Ele diz a ela que falta disciplina, que falta humildade. Isso não é para humilhá-la, mas para fazê-la voltar-se para dentro. Essa é uma atitude tipicamente taoísta. Revelar a outra pessoa seu próprio desequilíbrio, que ela possa reencontrar o centro. Zhen Yu, porém, ainda não está pronta. Ela se debate, ela reage, ela ainda não se rende ao fluxo. Para o taoísmo, isso é esperado. Cada ser tem seu próprio tempo. O Tao não força, apenas aguarda. Li Mubai tenta ser um instrumento do Tao, mas reconhece que, mesmo com habilidade e intenção pura, a conexão só ocorre se o outro estiver disposto a esvaziar-se. Em suma, a luta entre Li Mubai e Zhen Yu é um momento de tentativa de despertar espiritual por meio da arte marcial elevada à linguagem do Tao. Ele não quer vencê-la, mas conduzi-la à harmonia. O uso da espada, os saltos entre os bambus, a fluidez dos movimentos, tudo indica que o verdadeiro combate é interno, entre o orgulho e a entrega, entre o ego e o vazio, entre o impulso e o fluxo. Como diz o Tao Te Ching, o sábio é como a água, ela beneficia tudo, mas não compete com nada. Li Mubai encarna isso. E Zhen Yu, embora ainda não pronta, foi tocada, mesmo sem saber, por essa força silenciosa que busca restaurar o equilíbrio. Se desejar, posso continuar e explorar como essa cena se liga ao conceito de Wu Wei e à função simbólica da espada Green Destiny nesse contexto. Gostaria? A cena em que a espada Green Destiny é lançada nas águas profundas ao final do combate entre Li Mubai e Zhen Yu carrega uma poderosa carga simbólica, especialmente sob a ótica do taoísmo. A espada, até então instrumento de poder, técnica e ambição, desaparece no silêncio das águas, arrastando Zhen Yu consigo. Esse momento pode ser lido como um rito de passagem, um ponto de inflexão entre o apego e a libertação, entre o ego e o Tao. A espada como símbolo do ego e do controle. A Green Destiny representa ao longo do filme o ápice da maestria marcial. É cobiçada, reverenciada, disputada. Para Jane Yu, a espada é o símbolo de autonomia, rebeldia, força, mas também de vaidade e descontrole. Ela não busca o tal, mas o poder da espada. Ela deseja dominar a técnica, sem ter passado pela disciplina interior. Do ponto de vista taoísta, isso é uma inversão perigosa. O instrumento deve servir à harmonia, não ao desejo. Lao Tzu diz: aquele que se arma com espadas não permanece no Tao por muito tempo. A espada, quando usada com orgulho, torna-se símbolo de desequilíbrio interior. A água como símbolo do Tao. A água, no taoísmo, é talvez o símbolo mais puro do Tao. Ela é flexível, silenciosa, adaptável, invencível, sem violência. Nada no mundo é mais macio e fraco que a água, diz o Tao Te Ching, mas nada pode superá-la na superação do duro e do forte. Ao ser lançada na água, a espada mergulha não apenas na natureza, mas no próprio fluxo do Tao. Esse gesto não é aleatório. É a rendição simbólica do controle, o abandono do desejo de domínio. É o momento em que a arma mais poderosa do filme perde sua centralidade, e com ela as ilusões de poder e invulnerabilidade. O quase afogamento de Zhen Yu, o ego diante do Tao. Quando Zhen Yu salta atrás da espada e quase se afoga, vemos o momento em que o ego, ainda apegado à forma, é confrontado com a vastidão do vazio. A profundidade das águas representa o desconhecido, o mistério, o que não pode ser controlado. Ela quase morre, e isso é importante. Para o taoísmo, é preciso morrer para o ego, para renascer em harmonia com o Tao. A descida às águas é como uma iniciação involuntária.
Jane Yu emerge salva, mas transformada. Ela experimentou o vazio, a impotência diante do fluxo. Essa experiência abre caminho para a crise que virá depois, e, eventualmente, para sua possível iluminação. A libertação do instrumento com a perda da espada, não apenas Jane Yu, mas também Li Mubai se liberta. Ele havia pensado em abandonar a espada antes, mas ainda a carregava. Agora ela desaparece naturalmente, como tudo que pertence ao mundo da impermanência. No taoísmo, isso é sinal de maturidade espiritual. As coisas se vão quando já cumpriram seu papel. Não é preciso destruí-las, apenas soltá-las no fluxo. Em resumo, o lançamento da Green Destiny nas águas é a rendição do poder ao Tao, o fim da ilusão de que o controle e a técnica bastam. A espada afunda como o orgulho deve afundar. Jane Yu quase afunda com ela, mas sobrevive, não como guerreira vitoriosa, mas como alguém que finalmente tocou o mistério do não saber. Esse momento representa o que Zhuangzi chamaria de grande transformação. O instante em que se percebe que a verdadeira liberdade não está na conquista externa, mas no abandono interior, no permitir-se fluir com o curso natural. Se desejar, posso conectar esse simbolismo com o final do filme e a cena do salto da montanha. Deseja isso? Na cena final de Crouching Tiger, Hidden Dragon, Li Mubai, mortalmente ferido, recusa usar seu último fôlego, o sopro final da vida, para a meditação. Em vez disso, escolhe dirigir esse sopro para Shu Lin, sua companheira de silêncio e amor não consumado. Ele diz: "Prefiro gastar esse fôlego com você." Esse momento carrega uma profundidade simbólica comovente e, sob a ótica taoísta, representa a culminação do percurso espiritual e emocional do personagem, e ao mesmo tempo revela o coração da proposta filosófica do filme. O fôlego como essência vital. No pensamento taoísta, o fôlego vital é o sopro que anima todos os seres. É energia em estado puro e também efêmero. Preservar esse fôlego é essencial nas práticas de meditação, alquimia interna e longevidade. Tradicionalmente, o sábio taoísta aprende a recolher esse fôlego de volta ao centro, ao Dantian, no momento da morte, morrendo em silêncio, integrado ao Tao. Limubai poderia fazer isso, mas ele não o faz. Ele renuncia a esse gesto tradicional de recolhimento interior para se voltar ao outro. A negação da autossuficiência e o abraço do afeto. Na vida, Limubai buscou o desapego, a perfeição marcial, o controle espiritual, tudo à maneira de um ideal taoísta rigoroso. Mas no fim, ele reconhece que sem a experiência do amor verdadeiro, sua busca estava incompleta. Ele diz: "Sempre amei você", mesmo quando dizia que não. E é esse reconhecimento tardio, mas sincero, reconciliar de modo pleno. Para o taoísmo, viver segundo o Tao é fluir com o natural, com o espontâneo, com o que está vivo. O amor por Shulin não é uma distração do caminho, é o próprio caminho que ele havia negado por apego à disciplina. Sua renúncia final à técnica em favor do afeto é, paradoxalmente, seu gesto mais elevado de sabedoria. Ele larga a espada, a meditação, o ideal abstrato e abraça o real. A impermanência aceita com ternura. A decisão de gastar o último fôlego com Shulin é também a aceitação da impermanência, tão central ao taoísmo. O Tao Te Ching diz: "A vida é uma série de encontros e separações, e nada perdura. O sábio não luta contra isso, mas o acolhe com serenidade." Limubai não clama por salvação nem por vingança. Apenas entrega-se ao momento presente, com gratidão e amor. Nesse gesto, ele realiza o Wei, a ação sem esforço, o fluir sem resistência. Não há mais conflito entre o guerreiro e o homem, entre o monge e o amante. Ele alcança a unidade. A proposta da obra: reconciliação entre espírito e emoção. Crouching Tiger, Hidden Dragon não celebra apenas a maestria marcial ou a contenção estoica. A obra questiona os excessos de controle, mesmo os do sábio, e sugere que a realização espiritual plena precisa incluir a vulnerabilidade, o afeto, a entrega ao outro. O tal não está apenas na montanha e na meditação, mas também no amor humano sincero. Assim, ao doar seu último sopro à escuta de Shulin, ao partilhar, mesmo morrendo, um instante de comunhão, Limubai completa seu caminho taoísta. Ele não o encerra na solidão do vazio, mas no calor silencioso do vínculo, um gesto que dissolve o ego e o tempo, tornando-se eterno na impermanência. Se quiser, posso analisar como esse momento se conecta com o salto final de Jane Yu e sua busca por liberdade. Deseja seguir por essa via?
Na cena na floresta de bambu com Shu Lin, Li Mubai afirma que aquele lugar oferece uma serenidade infinita, enquanto seu discurso, suave e carregado de contenção emocional, assume um tom quase poético. A paisagem, com seus bambus altos, flexíveis e silenciosos, serve como mais do que pano de fundo. É um espelho do estado interior que o Tao propõe. Esse momento é um dos ápices líricos da obra e expressa, pela ótica taoísta, a comunhão entre natureza, espírito e verdade emocional. A floresta como metáfora do Tao. No taoísmo, a natureza não é apenas cenário, mas expressão direta do Tao, o princípio que move todas as coisas sem esforço. A floresta de bambu representa a ordem natural silenciosa e fluida, onde não há rigidez, apenas adaptação. O bambu, símbolo clássico do sábio taoísta, é flexível, se curva com o vento, mas não se quebra. Ele é o ideal de quem age sem força, permanece vazio de ego e vive em harmonia com o todo. Quando Limubai diz que ali há uma serenidade infinita, ele está captando isso. O Tao está presente naquela harmonia sensível entre som, silêncio, luz e sombra, entre o não dito e o que pulsa no invisível. O lugar não exige nada, apenas é, como o Tao. O discurso poético como revelação do Wu Wei. A fala de Li Mubai não é declarativa, é delicadamente evocativa. Ele não impõe palavras, deixa-as fluir. Isso remete ao princípio do Wu Wei, não ação forçada, que implica em agir de acordo com o ritmo natural, sem esforço ou violência. Mesmo suas confissões mais íntimas sobre o que sente por Xulin vêm envoltas em silêncio e leveza, como se fossem folhas carregadas pelo vento, nunca pesadas. Esse tipo de fala fluida ecoa os textos taoístas clássicos, como o Tao Ching, que usam imagens da natureza e do vazio para expressar o inefável. O discurso de Li Mubai é ato de presença, não de conquista. A serenidade como reencontro. Quando ele diz que o lugar oferece serenidade infinita, ele também está falando de si mesmo. Ali com Xulin, longe dos códigos rígidos da honra, da espada e da disciplina, ele finalmente experimenta o Tao não como ideal, mas como realidade vivida. É a rarefeita possibilidade de habitar um momento puro, sem peso do passado, sem desejo de futuro, apenas o agora. Esse momento sugere que o amor não vivido entre os dois poderia ter sido uma expressão do Tao, não sua negação. O filme, então, propõe uma crítica sutil a um taoísmo mal interpretado como negação das emoções. Pelo contrário, o Tao pleno inclui o afeto quando ele flui naturalmente, sem apego, mas com verdade. A proposta cinematográfica: unidade entre paisagem, espírito e emoção. Ang Lee constrói esse instante como um quadro vivo. A câmera se move lentamente. O silêncio quase domina, e os corpos se fundem à paisagem. Essa estética é profundamente taoísta. Não há separação entre ser humano e mundo, entre palavra e gesto, entre sentir e calar. A floresta, o amor contido, a serenidade, tudo vibra como parte de um mesmo campo de energia. Essa unidade é talvez o que o filme busca o tempo todo. Mostrar que o verdadeiro domínio não está na espada, mas no saber onde parar, quando calar, como amar sem possuir. A floresta de bambu se torna assim a imagem sensível do Tao, e aquele momento de serenidade entre Li Mubai e Xulien é o vislumbre da vida plena, não nas glórias ou conquistas, mas na leveza daquilo que não se força. Se desejar, posso seguir relacionando esse momento à estética visual do filme e como ela reforça esse ideal taoísta. A cena na floresta de bambu entre Li Mubai e Xulin é um dos momentos mais marcantes visualmente em Crouching Tiger, Hidden Dragon, e sua estética reforça de maneira profunda os ideais taoístas, ao unir leveza, natureza e silêncio em um fluxo que transcende a narrativa convencional. Ang Lee constrói não apenas uma cena, mas uma experiência poética visual que traduz em imagem o que Laozi e Zhuangzi expressaram em palavras. O tal não pode ser dito, apenas vivido e sentido. A leveza dos corpos no ar, a superação da gravidade do ego. Na floresta, os personagens literalmente pairam entre os bambus, em movimentos coreografados que desafiam a gravidade. Essa leveza física simboliza a leveza espiritual proposta pelo taoísmo, libertar-se do peso do ego, das paixões desordenadas, da rigidez das convenções. Eles não voam como super-heróis, mas flutuam como folhas levadas pelo vento. O movimento é suave, contínuo, sem rupturas. Isso é o Wu Wei em imagem. Agir sem forçar, deslocar-se com o fluxo da natureza. A estética do voo não é espetáculo, é contemplação. O bambu como símbolo visual do Tao.
A escolha da floresta de bambu não é arbitrária. O bambu é um símbolo tradicional do sábio taoísta, por sua flexibilidade, oco por dentro, como o ego deve ser, capaz de se curvar ao vento sem quebrar. Esteticamente, os bambus criam linhas verticais que remetem ao infinito. Há uma elevação espiritual sugerida ali, como se os personagens estivessem entre o céu e a terra, em estado de suspensão existencial. A fotografia destaca essa verticalidade e a leveza ao mesmo tempo. O céu sempre visível entre as folhas. O verde calmo envolvendo tudo. Não há sombras densas, apenas penumbras sutis, como o tal que não brilha com força, mas ilumina sem ofuscar. O silêncio e o tempo dilatado como imagem do vazio. A trilha sonora rareface, os diálogos tornam-se escassos. O tempo na cena se estica e a respiração da imagem torna-se lenta. Essa estética do vazio, do não dito, do que está prestes a ser, mas não é, evoca o Tao em sua forma mais pura. Como diz o Tao Te Ching, 30 raios convergem para o cubo de uma roda, mas é o vazio entre eles que faz o carro andar. Assim também, na cena, o que emociona não é o que se diz, mas o que fica suspenso entre os gestos, entre os olhares. A câmera respeita o tempo do silêncio. A contemplação se torna linguagem. A harmonia entre humano e natureza. Visualmente, a cena dissolve as fronteiras entre o humano e o natural. Os personagens não dominam a floresta, se integram a ela. Eles não cortam os bambus, não modificam o cenário. Em vez disso, se adaptam aos galhos, se equilibram neles como pássaros, dançam com o vento. Isso representa a reconciliação do humano com o Tao, que se manifesta plenamente na natureza. A câmera, fluida como os personagens, não impõe ângulos rígidos, ela desliza, observa, respira com a cena. A estética torna-se taoísta não apenas no conteúdo, mas na forma de filmar. A proposta cinematográfica, o Tao como experiência sensorial. Ang Lee, ao construir essa cena com tamanha leveza visual e integridade simbólica, oferece uma experiência taoísta sensível. O espectador não apenas entende o Tao, mas o sente. A câmera, os corpos, o cenário, o som e o silêncio compõem uma imagem de unidade, em que a técnica visual não busca impressionar, mas harmonizar. A floresta de bambu torna-se então o palco do inefável, onde amor, silêncio, natureza e espírito se tocam sem se aprisionar. A estética visual não apenas ilustra a filosofia taoísta, ela encarna essa filosofia no próprio ritmo da imagem. Se quiser, posso seguir relacionando essa estética a outros momentos do filme, como a cena do deserto ou o salto final de Jane Yu. Deseja seguir por esse caminho? Li Mubai, personagem central de Crouching Tiger, Hidden Dragon, é uma figura profundamente marcada por camadas filosóficas que entrelaçam o taoísmo, os valores da tradição marcial chinesa e os dilemas existenciais do indivíduo diante da impermanência e do desejo. Sua jornada não é apenas de um guerreiro experiente, mas de um homem que busca integrar sabedoria, afeto e desapego, e que, ao fazer isso, oferece ao espectador uma imagem comovente do que significa viver segundo o Tao. Camada 1. O caminho da disciplina, a busca pela harmonia interior. Li Mubai, desde o início da narrativa, é apresentado como um mestre da espada e discípulo de uma linhagem marcial antiga. Ele absorveu de seu mestre não apenas técnica, mas o princípio fundamental do taoísmo, agir em sintonia com o fluxo natural das coisas. Isso leva a buscar a meditação como forma de silenciar o ego, controlar o desejo e dissolver os impulsos violentos que a espada pode despertar. O ideal é o da não ação forçada. Lutar sem buscar glória, mover-se sem resistência interior. Contudo, ele também sente, nas palavras contidas e nos olhares para Shu Lin, que sua disciplina não dissolveu o afeto. Ela apenas o conteve. Aqui surge a tensão central do personagem. Como harmonizar o caminho espiritual com a emoção humana? Camada 2, a impermanência e o desapego. Aceitar o fluxo do Tao. O taoísmo ensina que tudo é impermanente, que resistir à mudança é fonte de sofrimento. A morte de seu mestre, a rebelião de Jade Fox, a rebeldia de Jane Yu, todos são eventos que forçam Li Mubai a reconhecer que o controle é ilusão.
O Tao não é previsível. Ele precisa então abrir mão da espada Green Destiny, símbolo de status e de poder, e com isso renunciar à identidade que construiu por anos. O ato de lançar a espada ao rio é profundamente simbólico. É um retorno ao vazio, ao estado natural. É deixar ir o que foi, sem apego. Mas ao contrário do que se esperaria de um mestre estoico, ele faz isso com emoção, com amor. Ele entende que a sabedoria não é apenas contenção, é saber quando abrir o coração. Camada 3. O amor como caminho. Reencontro com o Tao no outro Om. Na tradição taoísta, o Tao pode ser encontrado no silêncio da montanha, mas também no fluxo espontâneo da relação entre os seres. No fim da vida, Lin Bai compreende que o amor por Shulin não era um desvio do caminho, mas parte dele. Sua renúncia final à meditação solitária, para gastar o último fôlego ao lado dela, é o gesto mais taoísta que realiza, porque é totalmente livre, desinteressado e conectado com o presente. Essa camada revela que a sabedoria não é negação da vida, mas aceitação plena dela, com seus afetos, incertezas e perdas. O Tao não exclui o humano, o inclui. O legado de Lin Bai para o mundo ocidental. A figura de Lin Bai oferece ao espectador ocidental uma alternativa poderosa às imagens de herói comuns no cinema. Ele não é o guerreiro movido por vingança, nem o monge isolado de emoções. Ele é um ser dividido, que busca unir os opostos, o silêncio e o afeto, a força e a delicadeza, o controle e a entrega. Isso se alinha a uma leitura contemporânea do taoísmo como filosofia de equilíbrio dinâmico, em vez de renúncia fria. Para o mundo ocidental, Lin Bai deixa um legado que desafia a tradição racionalista e binária. A sabedoria não está em dominar, mas em deixar ir. A espiritualidade verdadeira é integradora, não repressora. A beleza está no imperfeito, no efêmero, no não dito. O verdadeiro poder é aquele que se desfaz com leveza. Lin Bai morre, mas sua trajetória revela um modo de viver que reconcilia ação e contemplação, amor e desapego. Uma visão profundamente taoísta e, ao mesmo tempo, universal. Seu legado para o Ocidente é o convite a uma sensibilidade que vê na suavidade, na escuta e no não controle não fraqueza, mas sabedoria profunda. Se quiser, posso explorar como outras personagens, como Shulin ou Zheng Yu, também carregam variações desse mesmo conflito e contribuem para o panorama filosófico do filme. Deseja seguir por esse caminho?